pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje nós vamos resolver mais um exercício de cinemática em uma dimensão do livro do Moisés Nussenswag. O exercício de hoje ele é um pouquinho diferente dos exercícios que a gente fez anteriormente. O que ele tem de diferente? Ele vai fornecer para a gente uma aceleração variável, né? Uma aceleração em função do tempo. Então ele é um pouquinho diferente dos outros, mas é bem tranquilo de fazer. Então, bora para o enunciado. Uma partícula inicialmente em repouso na origem, então ela estava inicialmente em repouso e na origem, move-se durante 10 segundos em linha reta, então cinemática de uma dimensão, com uma aceleração crescente segundo a lei, então a aceleração dela é crescente segundo essa lei aqui. Aceleração igual a B vezes T, onde T é o tempo e B é uma constante que vale 0,5 metros por segundo ao cubo. Aí o exercício pede para a gente traçar os gráficos da velocidade V e da posição x da partícula em função do tempo e pergunta qual que é a expressão analítica de V de T, né? Então é isso. Ele forneceu para a gente uma partícula que, diferente das outras que a gente fez até agora, que tinham acelerações constantes, ela tem uma função temporal para essa aceleração. Beleza? Então bora lá. Vamos, para começar o exercício, vamos extrair todos os dados que o problema forneceu para a gente. Então vamos lá. Ó. Uma partícula inicialmente em repouso, na origem, então ele está falando para a gente assim, ó. V0 é igual a 0 e x0 é igual a 0 também. Em repouso, V0 e na origem, posição inicial 0. Beleza? Se move durante 10 segundos em linha reta, então vou falar que ela está na direção de x e eu tenho ΔT de 10 segundos. Beleza? E ele fala para a gente que a aceleração dela é dada pela função aceleração igual a B vezes T, sendo B uma constante que vale 0,5 metros por segundo ao cubo. Beleza? Aí o que o problema quer? O problema quer que a gente trace os gráficos de velocidade com relação ao tempo, então ele quer um gráfico de V por T. Ele quer um gráfico de posição por tempo, x por t, que é este gráfico, e ele quer uma expressão analítica para v de t, ou seja, a função velocidade dessa partícula com relação ao tempo. Então ele quer v de t. Beleza? Essas são as três coisas que o problema pediu para a gente. Bom, temos todos os dados, temos o que o problema quer. Por onde que a gente começa? Olha, como é que eu vou encontrar esse gráfico da velocidade com relação ao tempo? A gente pode partir da definição de aceleração. Vamos recordar a definição de aceleração. Aceleração é igual à taxa de variação da velocidade com relação à taxa de variação temporal. Eu posso escrevê-la como sendo derivada da velocidade com relação ao tempo, né? Então, aceleração é dv dt. Para eu encontrar esse primeiro gráfico aqui de velocidade por tempo, eu tenho que responder a última questão. Ó. Eu tenho que encontrar a função da velocidade com relação ao tempo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso reescrever essa equação para aceleração desse jeito assim, ó. dv é igual a dt. Né? Ou seja, meio que eu passei esse dt multiplicando aqui e isolei o dv no primeiro lado da igualdade, porque ele é o que a gente quer. Então eu tenho que dv igual a dt.
Aí o que eu posso fazer com isso? Eu posso integrar dos dois lados. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Integrar deste lado, integrar deste lado. Então, integral de dv é igual a integral de a dt. O que falta para mim poder fazer essa integral aqui? Bom, primeiro a gente tem que definir os limites de integração. Então, o dv eu tenho uma velocidade inicial v0, que é igual a zero, até uma velocidade v qualquer. E a aceleração vezes o tempo, eu estou integrando com relação ao tempo. Em v0 eu tenho meu tempo t0 igual a zero e até o meu tempo t qualquer. Beleza? E o que mais que falta aqui? Olha, a nossa aceleração ela não é constante. Se ela fosse constante, eu poderia simplesmente tirar ela dessa integral. Mas essa aceleração é dada pela função b, que é uma constante, vezes o tempo. Ou seja, eu posso reescrever essa integral aqui como sendo. Vamos repetir a primeira parte. Então, eu tenho aqui integral de dv de v0 igual a zero até v, que não mudou nada, é igual à aceleração, a integral de t0 igual a zero até t de b vezes t dt. Belezinha? Então, o que eu preciso? Eu preciso resolver essas duas integrais. Então, vamos resolver passo a passo aqui. Essa primeira integral aqui, vou fazer de outra cor. Essa primeira integral aqui, eu vou chamar de 1. Então, vou reescrever ela aqui. A integral 1, integral de v0 igual a zero até v de dv. Como é que a gente resolve essa integral? Bom, eu tenho que integrar em dv, mas eu não tenho v nenhum aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa integral por 1. Mas eu posso escrever 1 assim, ó. V elevado a zero. Concorda? V elevado a zero é igual a 1. Aí, por que eu fiz isso? Porque para resolver uma integral de polinômio, o que a gente faz? A gente soma 1 aqui no expoente. Então, 0 mais 1 dá 1. E o resultado a gente passa dividindo aqui. Então, o resultado dessa integral vai ser v elevado a 1 dividido por 1, ou seja, v. Então, eu tenho a integral 2 da v. Agora, a gente pode tomar os limites de integração de v0 igual a zero até v. Então, eu tenho aqui final, v, menos inicial, vai ser o resultado da minha integral. Lembrando que v0 igual a zero, portanto, eu fiquei com a integral 1 igual a v. Então, eu posso substituir aqui toda essa integral aqui, de v0 até v de dv, por v. Beleza? Vamos fazer a segunda, então. Essa daqui, vou chamar de integral 2. Integral 2, vou reescrevê-la aqui embaixo, bt dt de t0 igual a zero até t. Beleza? Olha, nessa integral aqui, nós temos o b, que é uma constante. Então, eu posso tirar ele para fora da integral. Então, eu tenho aqui b integral de t dt de t0 igual a zero até t. De novo, caímos numa integral de polinômio. Como é que eu resolvo a integral de polinômio? Eu somo no expoente e passo o resultado dividindo. Aqui eu tenho t, que eu posso escrever como sendo t elevado a 1. Né? T elevado a 1 é igual a t. Vou somar 1 no expoente, mais 1. Então, 2
pegar esse 2 e passar aqui dividindo. Então, eu tenho resultado dessa integral dá o b, que estava para fora multiplicando, vezes t elevado ao quadrado dividido por 2. Agora, a gente pode tomar os limites de integração de t0 igual a 0 até t. Belezinha? Tomando os limites, eu tenho o b, que estava lá fora multiplicando, t ao quadrado sobre 2, o final, menos t0 ao quadrado sobre 2, o inicial. T0 é 0, opa. T0 é 0 e o resultado da integral 2 ficou b t ao quadrado sobre 2. Belezinha? Agora eu posso pegar esse resultado e substituir nessa primeira equação aqui. Então, vamos lá. A primeira equação deu v. A segunda equação deu o quê? bt ao quadrado sobre 2. Posso reescrever isso assim. Esse v é uma função de tempo, então eu posso escrever como sendo um v de t igual a bt ao quadrado sobre 2. Ou a gente pode substituir o valor de b aqui. b, segundo o enunciado, ele vale 0,5 metros por segundo ao cubo. Então, 0,5 é meio, então eu posso escrever assim, ó. Meio metro por segundo ao cubo, vezes t ao quadrado sobre 2. Isso vai dar v de t igual a 1/4 de t ao quadrado, isso em metros por segundo ao cubo. Beleza? Então, essa daqui é a nossa função v de t, que o enunciado pedia aqui para a gente encontrar. Ó, v de t. Já encontramos essa. Beleza? Aí vocês perguntam para mim assim, professor, essa unidade não está meio estranha? Olha, deixa eu arrumar esse cubo aqui que tá feio. Eu tenho aqui metros por segundo ao cubo. Opa, perdão, é um quadrado aqui. Metros por segundo ao cubo. A velocidade, ela tem que ser em metros por segundo. Esse segundo aqui está ao quadrado. Então, eu vou ter um segundo ao quadrado cortando 2 desse cubo aqui. Então, vai sobrar metros por segundo. Ou seja, essa unidade está condizente com a unidade de velocidade. Belezinha? Então, bora fazer o gráfico. Vamos pegar uma folha de quadradinho aqui para a gente fazer o gráfico. Pronto, assim fica mais fácil. Então, vou traçar uma reta aqui. Vou mudar a cor do giz. Então, aqui vai ser o nosso eixo da velocidade em função do tempo, em metros por segundo. E aqui, o nosso eixo do tempo, em segundos. O problema fala pra gente que esse movimento vai entre 0 e 10 segundos. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Bom, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o valor de v de t para cada um desses. Então, vamos lá. Vou começar com v de 0. V de 0. Bom, t elevado a 0 é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, v de 0 deu 0. Ok. V de 1.
segundo. Então, eu tenho 1/4 dividido por 1 ao quadrado, que dá, vezes 1 ao quadrado, que dá 1. Então, eu tenho 1/4 vezes 1, 1/4, escrevi errado, vezes 1 segundo ao quadrado, né, porque a unidade vai ao quadrado também, metro por segundo ao cubo. Esse cubo corta com esse quadrado, fica metro por segundo, então a velocidade em 1 é 1/4 de metro por segundo. Então, vamos falar aqui tá mais ou menos 1/4 de metro por segundo. Beleza, vamos continuar então. V de 2, eu tenho 1/4 vezes 2 ao quadrado, segundo ao quadrado, metro por segundo ao cubo. Esse cubo corta com esse quadrado, e eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, isso dá 1. Então, 1. Então, em 2 segundos, ele estava em 1. Vamos fazer o pontinho aqui. 1 segundo, ele estava em 1/4. Belezinha? Vamos fazer para 3 agora. V de 3 é igual a 1/4 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Né? Já vamos colocar aqui metro por segundo. 9 dividido por 4 dá 2,25. 2,25 metros por segundo. Então, em 3, eu vou ter, esse aqui é 1, aqui é 2, aqui 2,25, 2 e 1/4. No 3. Belezinha? Vamos lá. O próximo. V para 4 segundos. 1/4 vezes 4 ao quadrado, que é 16 metros por segundo. 4 ao quadrado é 16 dividido por 4, dá 4. Então, em 4 segundos, ele está em 4 metros por segundo. 2, 3, 4. Vamos fazer para 5 agora. V de 5 igual a 1/4 vezes 5 ao quadrado é 25 metros por segundo. Então, 25 dividido por 4 dá 6,25 metros por segundo. 4, 5, 6, 6 e 1/4. 6,25 metros por segundo em 5 segundos. Beleza? O que a gente pode fazer? Vamos pular para o 10 para ver até onde vai dar? Então, vamos lá. Então, V de 10 é igual a 1/4 vezes 10 ao quadrado, que dá 100 metros por segundo. 100 dividido por 4 dá 25 metros por segundo. Beleza? Então, quando a gente estiver no tempo 10, ele vai para 25 metros por segundo. Ou seja, não vai caber aqui no nosso gráfico. A gente tem que dar uma ajeitadinha na escala. Beleza, vamos fazer isso então. Pronto, dei uma esticadinha no nosso gráfico aqui, só para a gente ter uma noção de onde ia parar aquele 25, né? Do T de 10. Então, ó,
aqui no 25 e aqui o 10. Então, esse seria o nosso ponto 10 nesse gráfico. Belezinha? E o que a gente pode notar aqui? A gente pode notar que essa velocidade, ela tem um comportamento exponencial. Então, vamos tentar traçar uma reta aqui, ó. Então, ela é uma função quadrática, né? Então, ó, de 0 a 1, ela foi para 1/4, de 1 para 2 ela foi para 1, de 2 para 3 ela foi para 2,25, de 3 para 4 foi para 4 e assim por diante, né? Ela vai seguir esse comportamento exponencial. Então tá aqui o nosso gráfico de V de t. Belezinha? Então, nessa questão, nós respondemos 2 das 3 coisas que o exercício pedia. Conseguimos encontrar a função V de t, essa daqui, né? E conseguimos fazer o gráfico de V por t. Este aqui, bonitinho. Belezinha? Então, aqui embaixo tá os cálculos que a gente fez. Beleza? Na sequência, o que a gente tem que fazer? O problema pede também para a gente encontrar o valor de... construir o gráfico de x por t. E para isso, a gente precisa encontrar a função x de t. Como é que a gente faz isso? Olha, para o primeiro, nós partimos da definição de aceleração, né? Então, lembrando que aceleração é igual a dv dt. Se a gente lembrar também da definição de velocidade, velocidade é igual a dx dt. A taxa de variação da posição com relação ao tempo. Aí o que a gente pode fazer? Isolar dx nessa equação, porque é o que eu quero, né? Para encontrar o x de t. Então, eu passo esse dt para cá, eu fico com um dx igual a v dt. Belezinha? Como é que a gente faz? Repete o processo anterior. Integra deste lado, integra deste lado. Aí, de novo, desse lado aqui, ó, resolvendo essa integral, eu tenho que, vou chamar essa integral de integral 3. Então, eu tenho que 3 igual a integral de dx. Quais são os limites de integração que a gente vai tomar? x0 igual a 0 até x. x0 igual a 0 até x dx. De novo, podemos multiplicar por 1, ou seja, x elevado a 0, e resolver essa integralzinha desse polinômio, né? Como é que a gente faz? Soma 1 aqui em cima, o resultado a gente passa dividindo. Beleza? Então, essa integral 3, vamos ficar com x elevado a 1 dividido por 1, ou seja, x, nos limites de integração de x0 igual a 0 até x. Beleza? Então, tomando os limites de integração, temos que x menos x0. Como x0 é 0, nós ficamos com a integral de dx igual a x. Beleza? Para a segunda integral, vamos tomar os limites de integração de v0 igual a 0, que o problema fala para a gente, até um determinado v. Beleza? Vamos reescrevê-la aqui embaixo e chamá-la de integral 4. Integral 4 é igual a integral de v dt de v0 até v, né? Mas nós estamos integrando em dt. Então, o que a gente tem que fazer? Eu conheço a função
de V, porque V não é constante. V é dado por essa equaçãozinha que nós encontramos aqui em cima, ó. V é igual a 1/4 de t ao quadrado metros por segundo ao cubo. Vamos colar ela lá embaixo para a gente lembrar. Aqui. Então, pronto, temos o V aqui. Então, eu vou pegar este V e substituir aqui. Aí eu não vou ter um limite de integração em termos de V. Eu vou ter um limite de integração em termos de t, como deve ser. Beleza? Então, eu vou reescrevê-la. Eu tenho a integral, vou colocar os limites depois, de 1/4 de t ao quadrado, metro por segundo ao cubo, vezes dt. Tudo que for constante eu vou colocar para fora da integral, ou seja, esse 1/4 dá para ela para fora, as unidades também, né? E agora a gente vai tomar os limites de integração de t0 igual a 0 até t. Então, ficamos com 1/4 metro por segundo ao cubo, vezes a integral de t0 igual a 0 até t, de t ao quadrado dt. Beleza? De novo, caímos numa equação, uma integral de um polinômio. Então, como é que a gente resolve a integral de polinômio? Soma 1 aqui no expoente, 2 mais 1, 3, e passa esse 3 dividindo. Agora a gente pode tomar os limites de integração, então eu tenho, repito o que está de fora, 4 de metro por segundo ao cubo, vezes t a terceira sobre 3, nos limites de integração de t0 igual a 0 até t. Então, ficamos com a integral 3, ou perdão, integral 4, né? Igual a 1/4 de metro por segundo ao cubo, vezes t a terceira sobre 3. E a gente pode reescrever isso como sendo 3 vezes 4, 12, t a terceira sobre 12 metros por segundo ao cubo. Beleza? Então, esse é o resultado integral 3. Mas o que a gente quer? A gente quer saber a função posição. Então, perdão, era aquela integral 4. Isso, escrevi certo, falei errado. Posso substituir aquele valor aqui, e a integral 3 eu já tinha dx, então eu posso escrever assim, dx, ou o x, né? X de t igual a t a terceira sobre 12 metros por segundo ao cubo. Belezinha? O que a gente tem que fazer agora? Construir o gráfico de x de t por t. Então, bora lá. Vamos desenhar o nosso gráfico. Beleza. Então, aqui em cima, eu vou colocar o x de t em metros. E aqui embaixo, eu vou colocar o tempo em segundos. Beleza? Como nós estamos trabalhando com intervalo de 10 segundos, vamos aqui em 0, 1, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belezinha? Então, o que a gente precisa fazer? Calcular os valores de x de t. Para 0, 1, 2, até 10. Então, vamos começar. Então, eu tenho aqui x de... Vou pegar outra cor. X de 0, t elevado a 0 é 0, dividido por 12, 0. Beleza? Então, nosso primeiro ponto aqui está no 0, 0, este. Nosso segundo ponto, x de 1. Então, eu tenho 1 elevado ao cubo. Então, 1 segundo elevado ao cubo, dividido por 12. Isso em metros por segundo ao cubo. 1 dividido por 12. E esse segundo ao cubo corta com esse segundo ao cubo aqui. E eu vou ficar com 1 sobre 12 metros. Belezinha? Então, aqui, vamos lá. No ponto 1, eu vou dizer que aqui, bem no comecinho, é 1 sobre 12. Este é o nosso primeiro pontinho. Beleza? Vamos para o tempo 2. X para o tempo 2, eu tenho 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, 8 sobre 12 metros. 8 sobre 12 dá para dividir por 2. 4 sobre 6. 4 sobre 6 metros. Dividir por 2 de novo dá 2 sobre 3 metros. 2 sobre 3. Então, mais ou menos aqui, assim. Vamos contar cada quadradinho como sendo 1. Então, 2 sobre 3. Nosso pontinho 2. O próximo, eu tenho x3 igual 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27 sobre 12 metros. 27 sobre 12, 2,25. 2,25 metros. Então, nosso terceiro pontinho. Aqui é o 2, 2 e 1/4. 2,25 metros. E a gente vai estar no nosso pontinho 3 segundos. Belezinha? X igual a 4. Então, eu tenho 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16 dá 64. 64 dividido por 12 metros. 64 dividido por 12, a gente pode simplificar e dar 5,3 metros. Bom, então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. 5,3 metros. E no nosso pontinho 4. Vamos fazer mais um, então. No pontinho 5, eu tenho 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125, dividido por 12 metros. 125 dividido por 12 dá 10,41 metros. Então, esse aqui é 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,41. Um pouquinho aqui para cima. Vai estar aqui o nosso pontinho
Beleza? Vamos calcular mais um. Vou pegar outra cor aqui. X de 6. Então, vamos lá. 6 vezes 6 são 36. 36 vezes 6 são 216. 216 dividido por 12 metros. 216 dividido por 12 dá 18 metros. Então, isso aqui é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 metros. Isso para o nosso pontinho 6. Né? Eu acho que tá bom por aqui, né? A gente já tem uma ideia de como vai ficar o comportamento desse gráfico. Olha só. Ele é uma exponencial também, né? Só que agora a gente tem uma exponencial de grau 3. Então, ó, ela aumenta muito mais rápido, né? Tentei ligar os pontinhos mais ou menos aqui, mas foi isso. Beleza? Então, tá aqui o nosso gráfico de posição por tempo para o exercício. Beleza? Então, resumindo, conseguimos fazer o gráfico de posição por tempo, o de velocidade por tempo e encontramos a função velocidade com relação ao tempo. E de quebra também encontramos a função posição com relação ao tempo, que é essa daqui. Belezinha? Então, por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Um abraço.